Annyeonghaseyo, Henrique Midá. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Coreano Online. Eu sou o Henrique Teixeira e você já sabe, já vai chegando, vai deixando já o seu like, vai curtindo, vai comentando e compartilhando com seus amigos, que é para ajudar o nosso canal e também ajudar aquelas pessoas que querem aprender coreano, como você. Afinal de contas, por que você estaria aqui? Vamos responder uma pergunta da Doce de Giló. Gostei do seu nome. Doce de Giló disse: amei a aula, obrigado, mas tenho uma dúvida. No vídeo foi ensinado que jaqueta em coreano é jacket, mas eu tinha visto em uma outra aula que jaqueta em coreano era jacket. Qual dos dois está certo? Então veja aí que existe uma diferença de escrita, né? Jacket foi como nós ensinamos no vídeo, mas ela viu em algum outro vídeo, em alguma outra aula como jacket. Afinal de contas, qual dessas formas está correta? Vamos ver então, como é que a gente diz jaqueta em coreano? Batam os tambores. Tararara. Bom, antigamente se escrevia como jacket, dessa forma aqui, jacket, mas trocou para jacket. E você deve estar se perguntando, mas para que isso? Que coisa desnecessária, né? Bom, meus amigos, a língua coreana, assim como a língua portuguesa, também passa por reformas ortográficas. E reforma ortográfica ninguém gosta, né? Porque as pessoas têm que reaprender como é que escreve, como é que é o jeito certo agora. E aí o que acontece? As pessoas que aprenderam na forma antiga, elas continuam escrevendo da forma antiga. Então, aí começa a ter aquela diferença geracional, né? Uns mais velhos vão escrever de um jeito e os mais novos vão escrever de um outro jeito que aprenderam na escola. Então, quem escreve jacket tem uma grande probabilidade de ser uma pessoa mais velha. Ou talvez coreanos, filhos de imigrantes que vivem em outros países, não na Coreia do Sul, e aí aprendeu com os pais a jacket. Mas por que mudou assim tão radicalmente? E o motivo é o seguinte: como você sabe, a Coreia foi colônia japonesa por 35 anos, né, no início do século XX, e então ela teve uma influência fortíssima do Japão em várias coisas, inclusive na língua. Então, várias palavras que na verdade são do inglês, como essa, jaqueta, no coreano vem do inglês, jacket, né? Essas palavras não vinham diretamente do inglês para o coreano, mas sim iam do inglês para o japonês e do japonês para o coreano. Então, a maneira de falar essas palavras do inglês, ela não era 100% como era no Japão, mas ela era japonizada, digamos assim. Então, essas vogais, por exemplo, do inglês, como os japoneses tendem a pegar mais como a, né? E aí fica desse jeito. Jacket. Na verdade, em japonês, se não me engano, é jaketo, uma coisa assim. Mas em coreano acabou ficando como jacket no início. E hoje a forma oficial é essa aqui, jacket. Mas se você também vir escrita, inclusive o dicionário dicionário coreano ainda tem essa forma, só que vai dizer o seguinte: jacket, aí vai apontar lá, veja jacket, porque essa é a forma correta agora. Mas isso não aconteceu apenas com a palavra jacket, que virou jacket. Tem outras palavras. Vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, nós temos a palavra para televisão. Antigamente, os coreanos chamavam televisão de terebi. Terebi, olha que bonitinho. Isso aqui também é uma influência do japonês. Vem do inglês, mas numa forma japonesada. Existe essa palavra? Acho que sim, senão acabei de inventar. Então, terebi é comum, diria, nos coreanos acima de 50, 60 anos, todo mundo vai dizer terebi. Mas a forma oficial hoje é television. Television. Ficou um pouco mais longo, né? Terebi é mais prático. Mas a forma correta hoje é television. Mas para dizer a verdade, quase ninguém diz television no dia a dia. Os coreanos preferem dizer apenas TV. TV, que vem de TV, né? O correto, na verdade, seria TV, mas todo mundo fala TV. Então, para falar, é melhor falar TV, mas se for escrever numa redação, alguma coisa assim, prefira a forma television, tá bom? Se você falar terebi, aqui na Coreia vão achar que você está entregando uma idade que talvez você nem tenha, né? Outra palavra também
que sofreu essa modificação é a palavra para bateria. E não estou falando de bateria, instrumento musical, mas sim a bateria do seu celular. A bateria, antigamente, era escrita assim, batteri, batteri. E a gente ainda vê muito, eu vejo muito escrito assim, por exemplo, oficina mecânica, eu já vi muita, a bateria do carro, aí aparece na plaquinha assim, batteri, desse jeito. Então é uma forma que pegou muito, muitos coreanos falam assim, mas também tem essa diferença de geração. A forma correta hoje é battery, battery. Então vocês podem ver que essa forma que foi revisada, ela tende a puxar mais para a pronúncia do inglês, como realmente é, apesar que nenhuma delas é 100%, né? Mas battery soa um pouquinho mais, né? Como battery, battery do inglês, do que batteri. Também temos outra palavrinha que é salada. Sabe como é que se falava salada antigamente? Salada, ela era... Tô falando igual cebolinha já, hein? Salada era sarada. Sarada. Então, sarada também veio do japonês, né? Eu não sei se veio do inglês exatamente, se veio de alguma outra língua, nem parece muito inglês, mas era sarada. Sarada. Aquela pessoa que está muito sarada, né? Mas comeu muita salada e ficou sarada. Só que hoje não é mais sarada, essa pessoa agora é salad. Salad. Então, mais uma vez, puxando para a pronúncia do inglês, bem mais fiel, né? Salad, no inglês de hoje, virou salad, não mais sarada. Agora, a próxima palavrinha que a gente vai ver é concreto. E aqui não estamos falando de concreto ou adjetivo, por exemplo, uma prova concreta ou algo desse tipo, mas sim o concreto usado na construção, né? E, antigamente, concreto em coreano era dito como e escrito como kongguri. Kongguri. Até bonitinho, né? Parece o nome de algum bicho. Mas não. É apenas concreto. Só que foi revisado e agora é mais fiel ao inglês e é escrito como concrete. 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 Né? Que vem do concrete. Então, hoje, se você quer falar esse prédio aqui de concreto, alguma coisa assim, você tem que usar a palavra concrete e não kongguri. Apesar que eu nunca vi ninguém falando kongguri, nenhum jovem falando kongguri. Só pessoas bem mais velhas mesmo. Essa aqui eu acho que já pegou mais fácil. Outro exemplo, que aconteceu a mesma coisa, é a palavra para marmita. Só que aqui é completamente diferente, vocês vão ver. Marmita antigamente era chamada de bento. Bento. Bento, que é exatamente a palavra usada no japonês. E aqui no caso, acho que não tem nada a ver com inglês, mas sim uma palavra japonesa mesmo. Bento. E essa palavra bento caiu em desuso. Teve essa tentativa de, digamos, purificação da língua coreana, tirar tudo que vinha do japonês. Então foi uma coisa bem intencional mesmo, né? Que aconteceu aí depois da independência da Coreia. Então, bento hoje é chamado de toshirak. Toshirak, que é a palavra coreana mesmo. Então, não tem semelhança nenhuma e não tem nenhuma influência do inglês nesse caso. Bento, toshirak. Toshirak. Então, marmita pode parecer um negócio meio assim de peão, né? Mas é muito comum aqui na Coreia. A marmita, tipo da merendeira da criança que leva comidinha para a escola, isso é toshirak. Tudo isso é toshirak. Qualquer coisa que tem uma bandejinha assim com a comidinha separadinha, isso é também toshirak. Só restaurante japonês é que você vai aqui na Coreia, em restaurante japonês você vê escrito bento. Outra palavrinha também que aconteceu mesmo foi a palavra para palito de dente. Palito de dente, antigamente se dizia yoji, que é como é dito no japonês. Yoji. Mas agora é completamente diferente. Agora a palavra correta é isushige. Isushige. Nossa, ficou mais difícil, né? Pois é. Yoji eu acho que era até mais fácil, mas como era uma palavra do japonês, decidiram trocar e colocar isushige. Tá? Mas você ainda ouve pessoas mais velhas dizendo yoji. Por uma questão de hábito mesmo, se acostumaram. E por fim, nós temos essa aqui eu acho que é a minha favorita. É um jeito de dizer tudo certo, tudo ok, em coreano, que é orai. Orai.
Será que você consegue imaginar de onde que veio esse orai? Orai. Veio do japonês, mas originalmente do inglês, que seria o alright. Alright, vejam bem. Alright, passando pelo japonês, chegou na Coreia como orai. Mas os jovens já não usam mais essa palavra orai. Aqui na Coreia seria só 괜찮아 ou choa, alguma coisa assim. Então, jovens não usam mais orai. Mas em que situação que se diz orai? Eu já ouvi isso em situações muito específicas. Por exemplo, se eu estou dirigindo, imagino que estacionei meu carro ali num lugar difícil e para sair tem que manobrar um pouco. Aí sabe quando tem alguém de fora do carro ajudando, dizendo, pode vir, pode vir, pode vir. Então, já aconteceu isso várias vezes comigo. E aí, por exemplo, o meu sogro falava assim, ele ia olhando e falava assim, orai, 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 orai. E antigamente eu achava que era alguma expressão com o verbo odar, que significa vir. Eu pensava que ele estava falando venha, venha, mas de um jeito diferente, né? Então eu achava que era um saturi, um dialeto, alguma coisa assim. Aí eu fui perguntar, nem ele sabia explicar direito, aí eu tive que pesquisar e descobri que o orai vem do japonês, seria o alright, do japonês, do inglês, do inglês japonês. Então, orai é uma coisa também que fica bem marcado para gerações. O pessoal mais antigo usa muito nesse contexto de pode vir, tá ok, pode vir, orai, orai. Mas hoje em dia, os jovens não usam mais orai. Certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, acessem o nosso site coreanoonline.com.br. Deixa aí o seu joinha pra gente, se você não deixou ainda. Compartilha e deixa o seu comentário, assim como a nossa querida, nossa docíssima Doce de Giló. Nós podemos responder a sua pergunta aqui um dos vídeos do nosso canal. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. 안녕히 계세요.